gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Que Deus abençoe a todos os nossos preciosos filhos de Deus, irmãos amados, que neste momento juntam-se a nós para mais uma programação de fé, para cultuarmos ao Senhor, para dedicarmos um tempo para o Senhor. Nós damos muito pouco tempo para o Senhor, não é? Mas vamos dedicar esse com toda a seriedade, com toda a sinceridade, em adoração, em louvor, em culto ao Senhor. Oramos neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai bondoso que está nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença mais uma vez, reunidos em espírito e em verdade e em torno da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos nesse instante perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. E nós entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas. Pedimos a bênção, a misericórdia e a paz do Senhor. Ajuda os Teus filhos agora, nesta hora, que nada possa impedi-los de cultuar, ó Pai. E dá-nos a bênção e a graça de fazermos aquilo que esteja na direção do Espírito Santo. E para a Tua bendita glória nós pedimos estas bênçãos com o perdão de todos os nossos erros, nossas fraquezas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Então que Deus continue abençoando a todos nós. Estamos dando início em mais este culto virtual e certamente cremos que o Senhor estará nos abençoando mais esta vez, não é? Nós teremos então agora aqui a leitura bíblica, mas não agora, é claro, não é? Quando nós formos ler a Bíblia, será em Joel capítulo 2. No livro de Joel, no capítulo 2, não é? E vamos aqui, deixar no lugar aqui certinho. Joel capítulo 2, versículo 1. E também vamos ter a parte de adoração agora, de louvores. Vamos cantar para o Senhor com alegria, né? Tem aquele corinho que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Não é maravilhoso cantar ao Senhor? Louvar o Senhor, não é? Isso alegra a nossa alma e engrandece o Senhor nosso Deus, não é? Então nós vamos cantar agora e depois nós voltaremos então com a leitura da Bíblia e daremos prosseguimento no culto, não é? Cantemos todos com a nossa alma agora. Está perto
certo dia de Cristo vir eu ouço proclamar. A alva já não tardará, eis que vem muito próximo alvorar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir e o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Sinais preditos da lua e sol em terra, céu e mar proclamam o breve arrebol, sim, da vinda de Cristo aproximar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir e o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. É vinda a hora de despertar, deixando orgulho vir, fazendo sempre a luz brilhar, conduzindo os perdidos ao redil. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está a fugir e o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Voltará com poder, voltará, os seus levará para o céu. Iremos com ele para sempre morar, num lar só de paz e de amor. Estás pronto a ir e morar com Jesus, o teu Salvador sem igual. Estás pronto a ir e morar com Jesus, a ir para o lar celestial. Bem, pois que prazer é morar com Jesus, num lar onde a paz divina, num lar onde a dor tão atroz, tão cruel, jamais poderá penetrar. Oh, sim, vem morar nesse lar com Jesus, fluir galardão celestial. Feliz viverás com Jesus, teu Senhor, o teu Salvador sem igual. Maranata sempre é do cristão, a bendita feliz esperança. Maranata, a mensagem a dar a um mundo que está em mudança. Maranata é a fé a inspirar o fiel cristão.
O regresso de Jesus, amar, anunciar, apressar, aguardar. Maranata, Maranata, Maranata. Nós o veremos retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Com muitos anjos nós o louvaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor, entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu, com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Hosana, amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, através dos nossos cânticos, não é? Agora vamos aqui então à leitura bíblica, conforme anunciado, Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiantes, ou adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Amém. Até o versículo 3, né? E nós vamos agora ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus novamente, pedindo a bênção e a misericórdia em favor uns dos outros, em favor dos filhos de Deus necessitados, né? Oremos agora. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti em oração, com os nossos olhos fechados, ó Pai, e nós estamos suplicando a Tua bênção, a Tua misericórdia e a Tua paz em favor uns dos outros. O Senhor é benigno, é misericordioso. A Tua palavra diz que a Tua benignidade dura para sempre.
E nós estamos necessitados da tua bênção, Senhor. Existem irmãos com espécies diferentes, tipos diferentes de necessidades. Uns é por enfermidade, outros é por emprego, precisa ganhar o pão de cada dia, outros são lutas, dificuldades familiares. Enfim, ó Pai, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, às vezes também um enfraquecimento na fé. Meu Deus, ajude a cada um, Senhor, estenda tuas santas mãos de misericórdia para socorrer, para dar a bênção, para salvar. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos, ó Deus, e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, assim, comumente, nós poderíamos pensar o seguinte: mas o dia do Senhor não será um dia de glória, né? Um dia de alegrias, né? Que nós esperamos? Parece ser um paradoxo, não é? Quando nós lemos aqui que será um dia terrível. E o profeta desta era pregou uma mensagem intitulada O Som Incerto. E ele citou ali, na leitura lida, usada para pregar esta mensagem, ele citou aquela escritura que Paulo disse: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Não é? Então, cada vez que a trombeta tocava, para Israel, por exemplo, então tinha um significado. Podia ser trombeta para festas, trombeta para guerra, e outro tipo de trombetas, muitas vezes cerimônias espirituais, religiosas, não é? E assim por diante. Então, neste caso aqui, Joel disse: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Aí no verso 2 diz: dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então nós ficamos pensando, então, que tipo de trombeta seria essa? Nós entendemos que somente poderia ser trombeta de juízo. E nós sabemos também que as mesmas águas que salvaram a Noé também afogaram os ímpios, mataram os ímpios. Foram as mesmas águas. Uma salvou e a outra matou. Aliás, vamos repetir. Um foi salvo e o outro foi perdido, foi morto, mas com a mesma água, né? Então nós podemos perceber o seguinte, que a mesma palavra que salva, condena. Isso é muito profundo nós pensarmos nisto, não é? A mesma palavra que salva, condena. Salva aquele que aceita a graça, a misericórdia de Deus, arrepende-se dos seus pecados, e condena o ímpio que não creu, que não aceitou, que endureceu o coração e foi rebelde, não é? Mas então, como nós dissemos em culto anterior, nós demos início ao estudo da mensagem E Não Sabeis, né? Mensagem pregada pelo profeta de Deus William Branham, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América do Norte, em 15 de agosto de 1965. Né? E é uma tradução do Tabernáculo da Fé em Goiânia. E nós vamos então, a partir aí do verso 26, como nós já tínhamos chegado até o 25, e vamos extraindo juntos, mastigando, degustando juntos, assim de um sentido espiritual,
o alimento espiritual que Deus tem mandado para nós nesta hora em que nós estamos vivendo. Então aqui no parágrafo 26, porém, literalmente milhares de almas têm encontrado a Cristo aqui no altar. O tabernáculo, o batistério, constantemente pessoas têm sido batizadas no nome do Senhor Jesus, invocando o seu nome, lavando seus pecados. Centenas de coxos, aflitos, cegos, aleijados, cancerosos se têm retirado do púlpito andando. Vêm homens, mulheres, meninos, meninas morrendo e saem para viver uma vida nova com carnes novas e seus corpos andando novamente, deixando suas cadeiras de rodas, suas muletas e tudo mais. Ó Deus, esses 30 anos de serviços. Pai, lembro da manhã que pusemos a pedra fundamental. Tu deste a visão ali, mostrando o lugar cheio, repleto, uma bela esquina. Eu sabia que isso não podia falhar. Assim, te dou graças por todas estas coisas. Muitos deles têm combatido o bom combate, terminado sua carreira e guardado a fé. Jazem ali, esperando, descansando agora de seus labores e seus trabalhos, seguindo-lhes, esperando a hora quando a trombeta soe e sairão a uma nova vida. Um corpo novo, muitos deles velhos, curvados, outros jovens de meia idade e assim por diante, porém, seja o seu nome glorificado por todos. Aleluia. Então, nós já temos a compreensão, não é? Que o ministério deste profeta de Deus, William Branham, que veio para pregar o evangelho, trazer a mensagem do arrebatamento, da preparação para a noiva do Senhor Jesus Cristo no século XX, não é? E o profeta, ele mesmo diz que Deus recolhe o mensageiro, mas não recolhe o espírito, não é? Que motivou aquilo. E a mensagem prossegue, não é? Então, esta mensagem que veio para nós no século XX ainda permanece agora no século XXI. A mesma mensagem por causa da longanimidade de Deus, esperando que os homens, os seus eleitos, se arrependam e entrem no aprisco do Senhor Jesus Cristo, não é? Então, e esse ministério, quando o profeta de Deus estava aqui nesta terra, foi o maior ministério de milagres e curas divinas que se viu na terra. Ressurreições de mortos e tudo, não é? E o Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele disse que aqueles que crescem, não é, fariam as obras que ele fez e as fariam até maiores. Agora, se você perguntasse, mas e ainda existe? Existe ainda. Só que não na proporção que houve quando o profeta estava aqui, porque aquilo ali era um ministério específico para o arrebatamento. Mas isso ainda existe, a cura ainda existe, nós cremos na cura divina, cremos nos milagres, e a seu tempo Deus está sempre operando, não é? Mas não podemos nos comparar com a vida
do profeta de Deus quando estava aqui na terra. Mas vamos prosseguir aqui, né? Estamos aqui outra vez em presença de vivos e mortos. Te rogo que tu unjas tua palavra nesta manhã. Não sei nem o que dizer, porém te rogo que supras isto, como tu sempre o tens feito. Senhor, abençoe nosso pastor, irmão Neville, e sua esposa, abençoe aos administradores, diáconos, a cada membro do corpo, que juntos vivamos nesta vida e que na vida vindoura tenhamos vida eterna. Ajuda-nos nesta manhã a tomar a correção do Espírito e da palavra, para que possamos, ao retirar-nos das portas esta manhã, determinar em nossos corações a viver uma vida melhor que a que temos vivido no passado. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, essa deve ser sempre a posição do cristão, né? Amanhã sermos melhores do que hoje. Certamente hoje que tenhamos sido melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Esse é sempre o lema de cada cristão que crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Agora, faz uns poucos minutos, abri a Bíblia aqui e aconteceu de ser há poucos minutos atrás. Eu estou em Apocalipse 3, assim, simplesmente leremos aqui sobre a mensagem à era de Laodiceia. Eu quero anunciar, o irmão Neville me dizia, o irmão Palmer, acabo de ver que aqui está assentado, tem serviços de avivamento deste lado de Memphis. Se alguém de vocês sabe onde é o velho lugar, onde se vendem hambúrgueres, que se chamava Wimpy Hamburger Standard, ele tem sua tenda de campanha ali, esse irmão Palmer, né? Tratando de trazer as almas, tratando de encontrar-se por casualidade a algumas perdidas por esses lugares que têm sido ordenados à vida, trazê-las por meio de seu ministério a Cristo. Não teve serviço domingo porque há serviço no tabernáculo, não é isso, é fidelidade do irmão. Queremos que saibam que voltará a ter serviços esta segunda-feira à noite, seguindo na próxima semana, e eu sei que estão cordialmente convidados a ouvirem ao irmão Palmer trazer sua mensagem do amor de Cristo. Então, aí nós estamos vendo o irmão Palmer, que estava com um serviço evangelístico de tenda, uma campanha de tenda, não é? Ele não teve o serviço neste dia, aqui, que nós estamos lendo, onde o dia do profeta estar pregando ali, não é? Para que os irmãos pudessem ir lá. Então isso é muita demonstração de amizade, de respeito, de companheirismo, não é? E assim por diante. Agora, vamos ler no capítulo 3 de Apocalipse, nada mais que uma porção para dizer que lemos a Bíblia, porque o que eu vou dizer poderá fracassar. Porém, o que ele diz nunca fracassará. Eu não sei por onde começar, que fazer, onde ir, porém, vamos ler a Era de Laodiceia, versos 14 a 19. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabem, numa parte ali onde lia, se me dispensam um minuto, encontrei um lugar que gostei. Não sei onde exatamente está. Agora, aqui está. E não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Oh, sim. Esse é um retrato da igreja de hoje. Eu penso que essa era da igreja na qual temos falado, naturalmente, eu tenho a era da igreja que vem nos livros, porém, sendo que esta é a era da igreja de Laodiceia na qual estamos, vamos ver a condição. Não quero tomar nenhum texto porque não estamos falando casualmente, vamos falar disto, que o Senhor nos guie, porém, alguma coisa que seja de benefício para nós. Vamos pensar na era da igreja de Laodiceia e sua condição neste dia. Pelo que vemos, não há nada que possa impedir neste tempo a vinda do Senhor Jesus, fora da preparação de sua igreja. Eu penso que esta é uma das profecias. Ontem, ao vir no automóvel, o dirigimos em 2 dias de Tucson, aqui, às 2.000 milhas, Billy e eu. Agora, isso não era quebrando nenhuma lei de velocidade. Nós vínhamos bem. Eu assentado ali, ele dirigia, fiz um punho com minhas mãos como um rifle pronto a disparar. Eu via que ele ia, eu lhe dizia, um momento, moço, se nos diz, dai a César o que é de César, logo nós, vindo à noite, uma menina estendida sobre a estrada, a menina como de 3 anos de idade, a mãe morta numa vala, um moço bêbado vinha de ROTC, Clube Militar, editor, de 18 anos de idade, dirigindo a 120 milhas no lado esquerdo da estrada, contramão, porque ele estava bêbado, não é? No lado esquerdo da estrada, e eu penso que ele estava por morrer também. Então, vocês podem se dar conta do que é dar a César o que é de César. Ele está aqui, estava, não é? Corrigindo o irmão Billy Paul, porque estava ultrapassando o limite permitido da velocidade naquela rodovia. E essas pequenas coisas assim é muito bom que sejam observadas, não é? Porque dar a César o que é de César. O profeta de Deus era cuidadoso até na velocidade do carro. Será que nós poderíamos nos colocar perto do profeta assim e fazermos uma comparação de nós mesmos? Será que nós somos, não é? Será que nós
obedecemos nessas mínimas coisas, não é? Então, vamos aqui, continuando aqui. Gente inocente morrendo, uma pequena de 3 anos perdeu sua vida por causa de um soldado bêbado dirigindo. Se calcula que a 120 milhas por hora, um soldado bêbado dirigindo. E às vezes, deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu não estou falando me dirigindo a nenhuma pessoa, não é? Mas às vezes a gente está andando na rua assim e nós vemos, aqui próximo de nossa casa mesmo tem isso aí, não é? Tem rua que é proibido fazer a conversão à esquerda, então os motoristas devem descer até a rua de baixo, que dá a mão para a direita, contornar e voltar e atravessar ali a avenida, não é? Se eles querem fazer esse tipo de conversão aí. Mas às vezes eu andando assim, ou pedalando com a bicicleta, eu vejo quando os policiais com as suas viaturas fazem a conversão proibida. Você já pensou nisto, não é? Quer dizer, as autoridades dando um exemplo de desobediência, não é? Isso é muito sério. Quer dizer, outro dia nós lemos aqui, falamos sobre o assunto de que no cristão existe uma lei superior às leis terrenas, criadas pelos homens, pelos governantes e tudo. No cristão tem uma lei superior, que obedece muito mais que isso. Olha isto, então quer dizer, às vezes as próprias autoridades dando exemplo de rebeldia, de desobediência, de descumprimento. Aqui neste caso foi um soldado que tinha ficado bêbado, mas ele era uma autoridade, ele tinha obrigação não somente por ser um ser humano, mas por ser uma autoridade, né? Então, e acontece isso. Aí você pensa bem, um cristão é uma autoridade na terra. Você sabia disto? Sim, um cristão é uma autoridade na terra, uma autoridade celestial. Ele tem o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser respeitado, mas como que ele poderia ser respeitado se ele não obedece? Não é? É muito sério essas coisas, nas mínimas coisas, é claro, não é? Que você diz assim, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, mas são as mínimas coisas. Mas vamos aqui então, né, que ele está comentando aqui, então a gente aproveita para fazer um breve comentário também, não é? 120 milhas por hora no lado em que não devia vir. Então ele estava bêbado, ele perdeu a noção, estava na mão, que era a mão de vir, não de ir. Ele estava contra a mão, não é? Não devia vir. Vinha subindo uma lombada, disparou e ali matou a todos eles. Ele estava morrendo também. Assim é que vem, embora uma parte fosse inocente. Quer dizer, aí nem todos eram culpados, mas pagaram também por causa daquilo, não é? Agora, esse moço é culpado da morte cruel. Eu penso que se um homem é apanhado dirigindo bêbado, lhe deveriam impor 10 anos de cadeia. Aqui ele está falando por homicídio, não é? Isso é sério, olha isto, não é? Se um homem é pego dirigindo bêbado, ele disse aqui, a pessoa que está dizendo isso é a maior autoridade que tinha na terra, que era o profeta de Deus. Não é? Ele não era delegado, ele não era governador, não era rei, mas era a maior autoridade que tinha na terra, porque era o profeta de Deus. Ele está dizendo, eu penso que se um homem é apanhado dirigindo bêbado, ele deveria pegar no mínimo 10 anos de prisão, não é? Porque aquele homicídio dele é premeditado, não é culposo não. Porque ele sabia muito bem que não podia beber. Eu não estou falando de autoridade nenhuma, está falando aqui de pessoa, não é? Qualquer tipo de pessoa. Mas vamos aqui, não é? Então,
é um homicídio premeditado, não é culposo que matou sem intenção de matar. Ele sabia que ia matar. Por isso que é premeditado. Qualquer homem. Nunca faremos nada bom com a política. Está corrompida. A ideia de Deus de ter um rei justo, está bem. Agora nós vamos entrar num detalhe aqui, hein? Que é bom para a gente observar. A ideia de Deus é de ter um rei justo, está bem. A política simplesmente desenrolou. Você pode comprar a parte do outro, enganar, mentir, roubar e tudo mais. Assim como disse alguns domingos passados. Veja onde você está. Não veem mais que uma massa torcida de todo. Porém, um rei justo pode elaborar suas próprias leis. Então, quer dizer, o irmão Branham está dizendo aqui uma coisa que daí, quando você acaba de ler, de meditar, você vai entender por que Jesus, quando ele vier no milênio, ele não vai ser presidente. Ele não vai ser ditador, né? Ele vai ser rei. Isso aqui é importante nós pensarmos nisto, não é? Mas tem que ser um rei justo, porque existiram reis também na história, mas que foram ímpios, impiedosos. Mas tem que ser um rei justo, e Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, será um rei justo no milênio. Não será um presidente da república, não será um governador, não será um ditador, nada disso. Será um rei justo, não é? Esse é o sistema de Deus. Porque os outros, você diz, ele pode matar um homem, se é bem conhecido na política, isso está bem, quer dizer, dá um jeito, cobre-se aquilo ali, encobre-se, deixa passar batido, não é feito justiça, às vezes porque é pessoa que tem bastante conhecimento, enfim, né? Aí respeita-se a aparência e ele não paga pelo mesmo que o outro pobre qualquer pagaria. Isso aí é podridão, não é? O profeta chegou a dizer que todas as nações do mundo são governadas pelo diabo. Isso está escrito na Bíblia, não é? Porque lá no Monte da Tentação, em São Mateus capítulo 4, o diabo disse para o Senhor Jesus Cristo assim: olha, se você se prostrar e me adorar, tá vendo os reinos do mundo, todos os reinos do mundo, tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar, porque eles são meus, porque a mim me foram entregues. Então, e o Senhor Jesus Cristo não disse que ele não estava falando a verdade, né? Então, é isso aí. Agora vamos para frente aqui. A democracia é uma ideia boa. Olha isto. A democracia é uma ideia boa, porém não dará resultado, ponto final, como o comunismo. Todas as coisas em comum. Soa bem, porém não dará certo. Então já existiram todas essas tentativas. Democracia não deu certo, não dá certo. Comunismo também não deu certo, não dá, né? Soa bem, porém não dará certo. Não. O método de Deus é ter um rei. Como como Davi era correto. Você tem uma mente posta como um líder num montão de gansos ou assim por diante. Você não pode ter 2 ou 3 deles. Então, os junta, você sai
com qualquer classe de ideia, assim é que encontramos as condições hoje prontas para a vinda do Senhor. Porque a democracia é isto, não é? Tem aquele monte, centenas, na verdade, né, de deputados, senadores, que ficam lá discutindo a política, como se diz, discutindo o sexo dos anjos, não é? Se é que se me desculpe a expressão, não é? É uma expressão popular, discutindo, e as necessidades continuam. Você vai, o nosso salário, por exemplo, salário mínimo, 1.000 e poucos reais, não é? Um salário mínimo. E você vai lá no mercado, um pacote de arroz está 30 reais. Sendo que há 6 meses atrás, um pacote de arroz era 14, era 13, quer dizer, subiu 100%. E o seu salário? Eu não estou pregando política aqui, mas o irmão Branham está dizendo que a política é desse jeito. Democracia é desse jeito. Se fosse um rei justo, ele olharia aqueles que estão passando necessidade, estão com fome. Às vezes a gente olha na rua, a pessoa está dormindo na rua, com frio, sem nenhuma coberta. Pode ser que não amanheça vivo até. Se fosse um rei justo, não haveriam essas coisas. Não é? É isso. Às vezes a gente não pode falar. Quer dizer, não posso falar porque não precisa falar, na verdade. O profeta acabou de dizer, precisava ter pego 10 anos de cadeia porque foi premeditado aquilo, não é? E aí acontece assim, não é? Parágrafo 42, não é? Porém, enquanto o irmão Neville e eu e esses outros irmãos tratamos de pastorear o rebanho, tenho algo em minha mente, agora mesmo, que vem sobre as quais poderíamos falar isto, e recebi uma carta outro dia, da parte de uma dama muito fina, não a recebi, veio a mim por meio de outra pessoa, alguém trouxe, né, certamente em mãos. Ela seguramente estava me dilacerando, ou tratando de fazê-lo. Ela dizia, não podem vocês, os homens de negócios cristãos, fazer algo para suspender o irmão Branham? A irmã estava tentando pedir o impeachment do irmão Branham, né? Se é que se pode dizer assim. Ela queria que os homens de negócios suspendessem o irmão Branham e não deixassem ele pregar mais. Você viu o que é a trombeta? O dia de terror, dia de trevas é isso, porque uma correção é como se fosse uma nuvem negra, contraria os nossos sentimentos, contraria nossas vontades, e nós ficamos muitas vezes rangendo os dentes quando somos corrigidos, não é? Mas quando está tudo bem, está tudo aquela companheirada, ninguém corrige ninguém, então vai bem, não é? Aí essa irmã aqui está falando, será que vocês não podem suspender o irmão Branham? Porque tem esse livro que leva por nome A Era de Laodiceia, saindo mais. E disse ela, está dilacerando a doutrina pentecostal. Agora ele fala que o falar de línguas não é a evidência de ter o Espírito Santo. Logo é contra mulheres pregadoras. E esta era, aqui está entre parênteses aqui, não é? E esta era uma pregadora. Então foi por isso que ela dilacerou o irmão Branham, mandou uma carta em mãos por alguém para os homens de negócio suspenderem o irmão Branham de pregar, não é? E então ela estava defendendo a sua posição, é claro, né? Era um direito dela fazer isso. Ela estava defendendo a sua posição. Mas eu estava pensando aqui, né? Eu estou rindo porque eu me lembrei de uma pequena historiazinha, né? Disse que um bêbado estava indo, já bêbado e com mais uma garrafa, 1 litro de pinga, né? De cachaça, levando para sua casa. E ele já estava bêbado.
E aí um menino veio e atirou uma pedra nele e acertou na testa dele, né? E partiu a testa dele assim, começou a sangrar e ele, já bêbado, embriagado que estava, ele olhou e falou assim: ah, menino, se acerta na garrafa, você me paga, né? Desculpe a brincadeira, né? A descontração um pouquinho, quer dizer, ele não se importou que a pedra tenha batido em sua testa, né? Ferido sua testa e sangrou. Ele só não queria que acertasse na garrafa. Isso daí é uma aplicação, não é? Porque às vezes a pessoa não quer que fira o seu credo, não quer que fira a sua organização. Aquilo é a garrafa, né? Enquanto que às vezes a palavra está nos ferindo justamente para nos curar, para nos salvar. E essa mulher, então, o profeta disse que ela dilacerou ele, né? Seus moços, um dos melhores amigos que eu tenho no mundo, se encontram entre os melhores amigos que eu tenho. Esse homem e sua esposa, eu estava tomando o desjejum com eles, disse: irmão Branham, veja isto, imaginaria você isso? E tirou a carta. Ah, então o irmão trouxe a carta. Olha isto aqui, irmão Branham, não é? Eu disse: bom, ela simplesmente não entende, né? Ela está fazendo isso certamente pensando que está fazendo corretamente. Naturalmente, ela deveria estar pensando que estava fazendo alguma coisa correta, né? Mas não estava. Então, ele vai chegar no tema e não sabeis. Ela não sabia que estava errando, não é? Por pressuposto. Os rapazes me disseram que sua mãe era mulher pregadora e que não gostava da mensagem. Agora, ela diz aqui: a mulher não deve ter autoridade sobre o homem, como Febe na Bíblia ajudou a Paulo. Aqui não tem uma pergunta, é só um entre aspas, então ela só mencionou entre aspas. A mulher não pode ter autoridade sobre o homem, como Febe na Bíblia ajudou a Paulo. Não é uma interrogação, não é? Seguramente, ela era uma vendedora de mercadorias. Paulo perguntou às pessoas: vocês pensam que Paulo diria que a mulher fique calada na igreja? Não lhe é permitido falar. E logo diria: agora Febe, minha ajudante no evangelho, ela foi pregar por umas noites, aqui está entre aspas, ele teria dito isso, né? Ela foi pregar por umas noites, ó. Ele mesmo se contradizendo em sua própria palavra. E ela diz: então, para acabar com isso, creio que foi Esther, uma das juízas na Bíblia. Então, a irmã estava citando essas coisas para o irmão Branham. Esther foi uma das juízas, mas não era Esther, não é? Mas ele trocou aqui o nome, né? Era Débora. Mas então, foi uma das juízas na Bíblia. Uma mulher foi juíza na Bíblia, se isso não é autoridade sobre o homem. Este negociante que foi curado ali na igreja, não faz muito tempo, sua esposa disse: irmão Branham, isso me desconcertava todo o tempo. Eu disse: irmã, como é que a desconcertava? Ela disse: bom, aqui está uma mulher juíza. Então a irmã não sabia como que podia ter essa mulher juíza lá no Velho Testamento, né? Eu disse: isso é política. Ela não era pastora, a mulher, né? Débora. Isso é política, não é igreja. Isso não tem nada a ver com a igreja. Paulo disse que esteja em submissão, assim como também ordena a lei. A lei não pode pôr uma mulher para ser uma sacerdotisa. Você vai ver que em Israel,
Você lê a Bíblia do Velho Testamento inteirinho e você não vai encontrar que Israel tinha uma mulher sacerdotisa. Jezabel era uma sacerdotisa, você sabe disso, né? Ela era filha de um sacerdote, Idumeu, parece-me. Mas ela não era israelita. Ela foi aquela mulher que se pintou na Bíblia, porque a única mulher que se pintou na Bíblia, pintou seus olhos em volta dos olhos e tudo, foi Jezabel. Mas você vê o que aconteceu com ela no final, né? Ela morreu comida pelos cães. Mas ela não era israelita, ela era uma sacerdotisa de Baal, não é? Agora, ele está dizendo aqui, a juíza, Débora, ele não citou o nome da Débora, mas é ela, Débora, né? Ela era uma juíza, mas ela não era da igreja, não era com a igreja, era com a política de Israel. Vocês nunca têm visto uma mulher sacerdotisa, uma mulher sendo sacerdotisa na Bíblia. Nunca viram uma mulher ser pregadora na Bíblia. Certamente algumas delas eram profetisas. Profetisas era uma outra coisa, né? Algumas delas eram profetisas e tudo mais. Miriam e outras, e Esther, foram juízas sobre Israel. Algumas vezes eram rainhas, né? Rainhas sobre eles e coisas assim. Rei e rainhas. Ao falecer o rei, a rainha tinha que tomar seu lugar, até que se elegia outro rei e assim por diante. Em Tucson, Arizona, temos uma mulher juíza ali, naquela cidade. Por essa razão, a cidade está tão corrompida. Uma mulher não tem negócios algum na política, não tem nenhum negócio na autoridade da igreja. Seu lugar é ser rainha de um homem em sua casa. Fora disso, não tem nada. Sabemos que isso é verdade. Nunca encontrarão. Eu sei que soa muito antiquado, porém eu sou responsável. Ponto final, não é? Eu sei que depois da minha partida desta terra, as fitas e livros seguirão vivendo. E muitos de vocês jovens encontrarão nos dias vindouros que é exatamente a verdade, porque falo no nome do Senhor. Aleluia. Então o profeta partiu, ele pregou isto aqui em agosto de 1965, né? E no mesmo ano, em dezembro, ele partiu para a glória, né? Para a sexta dimensão, para o descanso. E já são 35 anos e mais 20, 55, já, né? 55 anos, pouco mais, que o profeta já não está mais aqui. E depois da sua partida, olha como as coisas mudaram. E se fosse agora? E se ele fosse pregar agora, não é? Como é que seria? E se São Paulo fosse pregar agora também? Como seria? Quer dizer, aí as pessoas querem fazer uma interpretação conforme suas próprias concepções intelectuais. Mas lá era outro tempo. Então quer dizer que a Bíblia teria que ser mudada, né? Ela teria que ser remodelada, reformada, atualizada, alguma coisa assim. Mas então não é a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz, o Senhor diz, eu, Senhor, não mudo. Como é que faz com a Bíblia então? Não é? Se é a palavra de Deus. Ou então nós não creríamos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Precisa se pensar nessas coisas, né? E se preocupar mais com essas coisas. Agora, nós perguntamos como uma mulher que é uma boa mulher, e ela tem trazido sobre esta terra por meio de seu marido um dos melhores moços que eu tenho conhecido. Ele ainda está se referindo àquela senhora que mandou a carta, né? E eu os tenho conhecido, eles são homens que tenho encontrado e logo que ouvirem a mensagem e aceitarem 100%,
Agora, só podia vir por predestinação. E a única maneira que pode, é a única maneira que pode vir. Porque se não for por predestinação, não vem. Porque as interpretações intelectuais, elas são muito fortes. Só mesmo você tem que contrariar todas as coisas, senão você não vem para a mensagem, não é? Agora, a pergunta é, estava pensando que, vem, como enquanto o Senhor me trouxe de volta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, antes de chegar a esse lugar, vou abreviar o que disse há poucos dias aqui na mensagem, creio que era o Deus dessa era maligna. Cegou o entendimento das pessoas que absolutamente adoram a Satanás. Em cerimônias religiosas, entenderam? Todos entenderam isto? Então, nessa mesma mensagem, trouxe o tema que uma mulher que põe roupas imorais, indecentes, ela há de ser julgada no juízo, como prostituta. Prostituta de rua. E isso soa muito estranho. Olha só, isso não é uma nuvem negra? Toca a buzina em Sião e perturbem os moradores da terra. Na outra Bíblia diz buzina, não é? E toque a trombeta. Isso é uma trombeta que está tocando. Se as pessoas quiserem aceitar, felizes deverão ser, mas se não aceitarem, é problema de cada um. Cada um tem o direito, Deus deixa sobre o livre-arbítrio, ou sob o livre-arbítrio de cada um. Se você quer, você aceita, se você não quer, você não aceita. Mas você tem que ter a certeza, a consciência que você responderá pela sua decisão. Não é? Porque é difícil, se não for por predestinação, a pessoa não aceita mesmo. Deixe-me pintar-lhes um retrato. Agora, aqui está um advogado na cidade, um homem jovem. É um homem bom ao que se refere à política. Eu imagino que ele pode ser decente em sua política e logo ele vai com uma garota que é muito popular, se enamoram e se casam. Atendem todas as festas e grandes coisas e todos bebem juntos. Finalmente ela tem um lindo lar. Vive numa vizinhança agradável. Ela é muito conceituada. Ele é muito conceituado entre as pessoas, porém os dois bebem, ela veste short, corta seu cabelo, usa maquilagem, tudo tão sexualmente como mulheres formosas, expondo-se a si mesmas. Bom, ela nunca vai à igreja, nenhum deles. Assim é que vem morar na próxima porta após a deles, uma mulher da igreja batista ou metodista, ela e seu esposo. Então ele está fazendo um quadro, falou, vou fazer um quadro aqui. Essa mulher com esse advogado, casada com esse advogado, não vão à igreja nenhuma, não leem Bíblia, não oram, né? Não tem nenhuma familiaridade com Deus. E elas vão em festas, bebem junto com as pessoas, ela usa shorts, ela corta cabelo, enfim, ela não tem nenhuma regra porque ela não tem nenhum compromisso com Deus, não é essa daí. Agora ele diz, agora vem morar próximo à porta, após a deles, quase porta com porta, a vizinha, não é? Uma mulher da igreja batista ou metodista, ela e seu esposo. Agora, essa mulher, vamos dizer que é metodista porque os metodistas se vão mais à pureza que os batistas. Então ele está dizendo aqui que os metodistas se aprimoravam mais na santidade, não é?
do que os batistas, exceto os batistas do Novo Testamento. Eles creem em santidade, mas geralmente os batistas não vão à santidade em modo algum. Bem, eles não creem em tal coisa assim. Então, vamos dizer que é metodista porque eles creem em santidade. Então, uma mulher metodista vem morar perto dessa mulher na mesma rua. Seu esposo é um grande, ele é um guarda-livros, ou um contador, né? Um guarda-livros, ou algo assim. Bem, essa mulher metodista vê a outra mulher e quando esse advogado sai da vila, seu nome é João, por hipótese, não é? Seu nome é João, digamos que seu nome é João. Agora, não conjecturem sobre isso agora, estou apenas tomando nomes fictícios. Ele não estava se dirigindo a ninguém, ele estava apenas tomando nomes fictícios, né? Agora, e seu nome é João, bom, ela costumava sair com Rafael. Esse nome é fictício, tudo é para que vejam a história para fazer um retrato. Bem, a primeira coisa que você sabe, numa festa de bebedeira, Rafael lhe abraça. Outra vez, bem, ela se incendeia toda porque se enamora outra vez com Rafael. Pensa nela. Sim, Rafael pensa nela. Logo depois de um tempo, Rafael começa a encontrá-la e consegue se sair bem com João, põe algo sobre seus olhos e ela pensa que é uma garota esperta, porque pode andar com Rafael sendo casada com João. Olha para onde que a coisa vai indo, né? Vem, a mulher não tem o porte de decência e não pensa nada disto. Porém, essa mulher metodista tem sido criada de outra maneira. Pelo menos vai à igreja. E ela pensa que essa mulher é horrível, porque ela é diferente. A suposta irmã aqui metodista, ela é diferente, porque ela vai na igreja, ela prima por decência, por santidade e tal, né? E ela pensa que a outra, então, é uma mulher horrível, porque era a mulher do João, mas agora está saindo com o Rafael, não é? Supostamente. Ora, ela conta a seu esposo, quando ele entra: eu vejo esse homem entrar ali e encontrá-la. E quando João está fora, num caso em alguma parte, Filadélfia, outra parte, a leva em seu automóvel e vão à praia. Os vejo voltar à casa e nem sequer fecham as cortinas às vezes, abraçando-lhe e fazendo-lhe amor. Não é isso horrível? Ela diz a seu esposo: não é mais que uma prostituta pública. Não é uma interrogação, né? É uma afirmação entre aspas. É verdade. Ela é pior que uma prostituta pública, porque é uma mulher casada. Agora o profeta que está dizendo, né? Ela é pior do que a prostituta, porque a prostituta não tem marido. Ela já vive uma vida livre. Mas essa outra tem. Então ela se torna pior que a outra, né? Vem. E essa mulher metodista, pensa que isto é horrível. Ela nunca vai à igreja. Agora, essa mulher metodista não faz algo assim. Não, seguramente ela é uma mulher decente. Outra coisa, ela não tocaria numa gota de uísque, porque a igreja metodista, 90% de seu programa é proibição contra o uísque.
Assim tem um programa de proibição e essa gente desta igreja metodista não vive mais do que a igreja ensina. Porém, esta mulher, meu Jesus, deu a hora lá. Eu vou parar aqui no 66 porque já deu a hora e eu me esqueci de observar o cronômetro. Deu a hora já, eu preciso parar agora. Mas a gente volta, se Deus quiser, e vamos continuar aqui, porque se isso for uma tempestade de nuvem negra e assustar muito e você não quiser escutar mais, então é um direito seu, você não escuta mais. Mas se a sua alma deseja algo para te corrigir, então você ouve outra vez. Volta no próximo culto, não é? E nós vamos agradecer ao Senhor agora. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, teu Filho, por mais este culto, ó Pai. E é certo que a nossa carne, ela pende para o mal, não é? Por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não herdam do reino de Deus. Mas a nossa alma que veio de Deus, a alma daqueles que vêm de Deus, dos predestinados, ela pende para Deus e ela quer voltar para Deus. E ela gosta dessas verdades, Senhor. Então eu peço a bênção em favor dos teus filhos neste momento, que o Senhor cele essas verdades no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Amém. Amém. Então, amados irmãos, não esqueçam que todas as terças-feiras e todos os sábados, no horário das 18h45, nós estamos publicando nossos cultos virtuais, não é? E você não esqueça também de clicar no gostei, né? E também, se você não é inscrito, inscreva-se. E também ative as notificações ali, o símbolo daquele sininho, você pode ativar ali e daí você recebe, quando for gravado, você já recebe a notificação no seu e-mail que está constando ali na sua inscrição, né? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos ajude, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações e nossas almas, não somente na mente, mas em nossas almas, porque a alma do cristão é de Deus. Se você é um cristão, sua alma é de Deus. Fique com Deus e na paz do Senhor Jesus Cristo, e nós voltaremos em nossa próxima oportunidade. Amém.